o benfeitor Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, mãos laboriosas, incomparáveis, que durante 75 anos trouxeram mais de 450 livros que mudaram profundamente a cultura espírita, dirá que a missão do artista é polarizar as esperanças da alma na direção desse mais além. Não há arte neutra, a arte é sempre um discurso. E nesses dias que vivemos, os turbilhões da grande transição do planeta, que ocupa a agenda dos espíritas já faz algum tempo, 4 ou 5 anos só se fala praticamente nisso. Anunciaria na obra A Gênese, no último capítulo desta sua quinta grande obra, ele que compôs mais de 20, foram 23 obras fundamentais para que compreendamos o Espiritismo como uma ciência, como uma filosofia de desdobramentos religiosos. Dirá que, à medida em que avançamos nessa madrugada da transição planetária, com vistas a um mundo regenerado, que não é um programa instalado no ano de 2019, ou 2052, ou 2057, para rodar, né, como se fosse assim, algo mágico, e sim, uma mudança de atitude, um comportamento que caracterizará a nossa civilização e que nos colocará agora não mais na infância e não mais na adolescência, e sim numa juventude espiritual. E a juventude é toda caracterizada por essa socialização, por esse empenho que nós fazemos em com as outras vidas. Por isso ele dirá, o que caracteriza o mundo regenerado é a fraternidade. É o sentimento de fraternidade que haverá entre todos aqueles que habitam o planeta. E do que depende? Data? Depende do nosso esforço em arregaçar as mangas e fincar as balizas dessa nova era desde já. Superando os impositivos do egoísmo que ainda nos algema ao mundo de provas e expiações e atravessando, então, essa adolescência espiritual que é marcada, que é assinalada adolescência pela serenidade e pela tranquilidade. É isso, né? Não é isso? É uma adolescência, é uma fase perturbadora. É exatamente a fase que vive o nosso planeta agora. A fase da sua adolescência. Vamos espernear um pouco para mais tarde, então, desabrocharmos nessa juventude que vai cantar uma esperança para os nossos corações. Suportemos com integridade. Claro que à medida que avançamos numa análise lúcida, consistente, lá no 18º capítulo do seu livro A Gênese, as ideias espiritualistas ganharão força e o materialismo se enfraquecerá. À medida que o artista, portanto, consolide na sua intimidade as convicções do mundo espiritual, a própria arte expressará essa beleza e polarizará, então, a esperança, então, para nós, com o desaparecimento dessa arte que temos visto nesses dias, para falarmos de uma arte que sensibilize o nosso coração na direção desse mundo pelo qual tanto esperamos. Quando o materialismo alcançava o seu auge, o seu ápice, no século XIX, cadeira de número 40 da Academia Francesa de Letras, que era considerada um verdadeiro santuário cultural, que reunia as mais avultadas inteligências em Paris, no seu discurso de posse, o notável Paul Armand Chalmel-Lacour terá a oportunidade de, ao substituir Ernesto Renan, que alguns anos antes havia publicado uma obra chamada A Vida de Jesus, onde ele afirmava que Jesus era um homem incomparável. Agora isso soa tranquilo para nós, mas à época era uma afronta à Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma não considerava Jesus como um homem convencional. E Ernesto Renan dirá que Jesus é um homem. Aproxima Jesus da própria choca, mas o materialismo já ganhava força. Ele que foi necessário até para instrumentalizar a própria ciência, como a conhecemos hoje, deixou também nesses últimos séculos um rastro
Temos uma sociedade hoje que duvida da vida após a morte, que duvida de Deus, e, portanto, uma sociedade que vive aflita, sem saber direito se a vida acaba com o fenômeno da morte ou se a vida continua. E como nós temos dúvida, nós optamos por viver vida egoísta. Por isso temos visto um mundo de contradições, onde a tecnologia e a ciência alcançam o seu esplendor e ainda pessoas morrem de fome. Onde pessoas morrem nas filas de hospitais e onde outras pessoas corrompem e se corrompem, acumulando milhões, bilhões, até para atender os seus interesses pessoais, familiares, consanguíneos, de grupo. Tudo isso fala, então, da necessidade de o Espiritismo, ação providencial e histórica, para diminuir a força do próprio materialismo. O Espiritismo não está ao lado e nem acima das religiões tradicionais. Ele está embaixo para dar sustentação às religiões. Allan Kardec dirá, no livro Que é o Espiritismo, que se o católico conhecesse o Espiritismo sem o preconceito e sem a ignorância que ainda predominam, ele seria o melhor católico. Conhecesse o Espiritismo, que vem para demonstrar de forma inequívoca que a vida prossegue para além da disjunção da matéria, ele seria o melhor protestante. Agiria com convicção e não com a dúvida, sim, porque a dúvida faz com que até os religiosos sejam materialistas. Temos visto atualmente, dirá o espírito Joana de Ângeles no seu livro Entrega-te a Deus, temos visto o fenômeno do materialismo religioso afetando a todos nós. Não somos diferentes, porque o materialismo ainda tem força. Sustentou a ciência, instrumentalizou o pensamento contemporâneo, invadiu a academia e as universidades, e hoje nem se cogita, senão em alguns pontos isolados do mundo, a questão de tratar a vida após a morte como ciência. Ciência, a única que trata do fenômeno da vida após a morte e das consequências morais entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, nesse discurso, Charles Lacour diria: ciência e razão, eis os meus deuses, diante dos quais eu não encontro argumentos, considerações para admitir quaisquer outras divindades. Neste momento em que a ciência alcança o seu patamar máximo, eu desejo afirmar que ela é verdadeiramente o meu Deus. 8 anos mais tarde, ao se abrirem as cortinas do século XX, na mesma Academia Francesa de Letras, agora, assumindo a cadeira número 29, em substituição ao jurista, jornalista, advogado Marcelin Berthelot, Francis Charme terá a oportunidade de dizer: acredite-se ou não em Deus, aceite-se ou não, alma como uma convicção pessoal. Eu desejo afirmar que a ciência, como aí está constituída, com bases no materialismo, jamais julgar uma única lágrima sequer que se tenha originado no coração de uma criatura humana. Sobretudo aquelas lágrimas que brotam dos padecimentos impostos por uma pessoa amada. O Espírito Emmanuel, numa página de profunda sensibilidade, dirá que nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração. Puxa sobre outro coração, regelado e querido, que a morte transporta agora para o grande silêncio. Ver a sua névoa estampar-se de maneira inapelável na fisionomia daqueles a quem mais amamos, cerrando-lhes os olhos, indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Falem aqueles que um dia estreitaram de encontro ao peito um filhinho, agora num anjo de agonia. Um pai que procura despedir-se movimentando em vão os lábios agora emudecidos. Ou um amigo
que tomba desfalecente para não mais erguer-se, ou a companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, ou o semblante materno, o rosto de uma mãe, antes a abençoar, e que agora nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação, através das últimas lágrimas que os seus olhos permitem transbordar. Digam aqueles que um dia se atiraram sobre um túmulo imóvel, ou os que caíram atravessados pela saudade, carregando no peito o esquife dos próprios sonhos. Ou ainda os que se perguntaram, na intimidade dos próprios pensamentos, sobre a presença dos que partiram. Resposta nenhuma da ciência. Prosseguirá Francis Charme no seu discurso de posse da cadeira número 29, da Academia Francesa de Letras, em 1901. É urgente que o homem contemporâneos tenham uma religião, mas que esta religião agora amadurecida com o contributo da própria ciência materialista analise os fenômenos pelas vias da razão, da análise crítica. E ao dizer isso, ele abria então espaço para que crescesse na própria Europa. O espiritismo que liberta a criatura humana das algemas, das paixões, alçando-a à condição de viajor na direção do infinito, de cidadão espiritual herdeiro da todos nós, independente de ter cabelo ou não ter cabelo, né? Homens, mulheres, branco, amarelo, todos nós fatalmente caminhamos para a felicidade. Não há visão mais consoladora do que essa. Que são alguns minutos de sofrimento, que são alguns minutos de dor na terra, tendo-se em vista o que se destina a cada um de nós na eternidade. Ao apresentar o Livro dos Espíritos, então, naquela manhã convencional de sábado, de primavera, em Paris, no dia 18 de abril, Allan Kardec o faz perguntas e respostas, e mais tarde, 3 anos depois, ele completará a obra com 1019, 1018, sempre tem uma confusão, né? Falta uma perguntinha ali. Tem algumas traduções que já enjambraram ali, fizeram separação. São 13 traduções da língua portuguesa, eu já descobri uma que achou a questão 1011, porque desdobrou a 1010, você veja. Que maravilha. Então faltou uma questão, é uma curiosidade apenas, mas Allan Kardec interroga o Espírito Santo Agostinho a respeito de qual é o meio prático, qual é o meio eficaz da criatura vencer as suas paixões e progredir e avançar. E ele então responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Satisfeito com a resposta? Não. Allan Kardec não se satisfazia. Ok, achei bonito, compreendo, bacana isso aí, dá para colocar até no adesivo, no outdoor. Mas na prática, conhecimento. E aí, Santo Agostinho apresenta o maior tratado de autoconhecimento de que se tem notícia, antecipando-se mais ou menos 100 anos a 2 psiquiatras californianos, Harrington Ingham e Joseph Luft, que apresentam em 1957 uma chamada janela de Johari, onde dividem a personalidade da pessoa em 4 janelas, para dizer que o autoconhecimento é um processo de abertura dessas janelas da personalidade. Há uma janela em mim que eu vejo e você não vê, vejo e você vê, uma que eu não vejo e você vê, e uma que eu não vejo e nem você vê. E o processo de autoconhecimento é assim que funciona. Tem coisas que as pessoas sabem de nós que a gente não percebe. E daqui a pouco tem 50 pessoas falando e a gente acha que as pessoas estão erradas. E coloca o nome delas ali no caderno da irradiação, dizendo que elas estão obsidiadas porque elas dizem que eu sou grosseiro. Isso é muito... Está todo mundo errado.
Então, eles defendem que o relacionamento social, a interação social, principalmente familiar, dessas janelas, se o indivíduo estiver atento. E aí, a psicologia social, então, vibra com essa ferramenta há quase 70 anos. Pergunta a Santo Agostinho, e ele oferece o maior tratado de autoconhecimento, de graça para nós, há mais de 100 anos, há 160 anos, precisamente, né, completados agora em 2017. Santo Agostinho dirá o seguinte: há 3 passos para o indivíduo realizar o autoconhecimento. Calma que esse aí não é o tema, mas a gente já chega ali. Primeiro, faça um balanço das suas atitudes todos os dias. Antes de dormir, no travesseiro, passar em revista tudo o que fizemos. Fiz algo que prejudicou alguém? Se fosse a minha sogra fazendo no meu lugar, seria errado? Se é errado para ela, é errado para mim. Porque não há 2 pesos e 2 medidas. Se aprovesse a Deus me chamar agora para o mundo dos espíritos, onde nada é oculto, ou seja, se eu morresse hoje, né, eu teria do que me envergonhar diante daqueles que me aguardam? Mas isso não basta, porque a gente cria artifícios de fuga psicológica, a racionalização. Eu fiz mesmo porque, afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. Eu fiz porque é melhor estourar, ser sincero, do que levar para casa e criar uma enfermidade, uma morbidez, uma patologia. E a gente vai justificando, até que a nossa atitude não pareça assim tão grave em que pese o prejuízo causado. Vamos avançar um passo. Pergunte para os amigos. Imagine reunir a família no Natal, depois daquela coisa de amigo secreto, que a gente não tem mais assunto. Gente, como é que vocês avaliam a minha conduta como filho? Eu fui um bom filho? Eu fui um bom pai? Como tenho sido eu na qualidade de esposo? Pode se preparar. No começo dói. Almeida, bateu, doeu, leva que é seu. Né? É porque pega. Leva que é seu. No começo dói, isso não é fácil. As pessoas vão dizer coisas a nosso respeito que a gente não está enxergando. Às vezes dizem coisas boas também. Reforçam qualidades, avanços. Tudo isso pode ser feito. E a gente não faz. E esse é o segundo caminho. É o segundo passo, aliás, de um processo. Mas os amigos, diz ele, nem sempre dizem a verdade, o que é natural. Imagine perder a amizade. Só tem você, eu falo uma coisa e você. Então, ele sugere um passo e não tema multiplicar as perguntas. É o que ele diz, não tema. Vai falando, vai perguntando. Se disserem coisas a seu respeito, mais chance daquilo ser verdadeiro. Mas os amigos, como não dizem tudo, então ele sugere. O passo. Pergunte aos inimigos. Bom daqueles que têm adversários. É a chance, então, de fazer autoconhecimento no 3º nível. Os inimigos, diz ele, não terão nenhum motivo para ocultar aquilo que eles sentem e pensam a nosso respeito. Foi por essa razão, prossegue ele, que Deus colocou em nossas vidas adversários. Muitas vezes, dentro da própria família. Os adversários são os nossos espelhos. E aí, se eu tiver muito adversário, eu posso reunir todos eles e começar a perguntar. Como é que eu posso fazer para melhorar a minha relação? Ele vai dizer coisas, e aquilo vai machucar. E aí, Santo Agostinho, então, fecha o maior tratado prático de autoconhecimento. Então, não é subir montanha e respirar, tudo isso é muito bom, é muito gostoso. Mas a vida social é quem seja santo. Razão pela qual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 4 anos depois da 2ª edição de O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, item 10, Allan Kardec vai dizer: aquele que se isola da vida social priva-se do mais poderoso método de aperfeiçoamento e autoconhecimento que está à nossa disposição. A vida social, por mais difícil, por mais dura, por mais aflitiva e angustiante que nos pareça, é o meio através do qual nós nos conhecemos. Para que nós conhecemos? Para poder corrigir
as nossas imperfeições e refletir o amor de Deus, porque todos os nossos esforços evolutivos não farão sentido se nós não aprendermos a amar. Meus amigos, não importa se é com cabelo ou sem cabelo, se é na condição feminina ou masculina, ou ainda nesse espectro entre o masculino e o feminino, nós temos um espectro enorme. Os polos que se fundem, né, a homossexualidade. Nada disso importa quando se trata de falar em virtudes e amor. Porque em qualquer condição em que estejamos, homens hoje, isso é para nós aí. Amanhã, nós necessariamente vamos reencarnar como mulheres. E agora? Como é que fica para nós? Hein, Adam? A barba, vai acabar tudo isso. Que a gente vai chegar assim, olha, eu quero exercitar a humildade, eu quero aprender como é que é essa capacidade de amar sem restrições, de dar a minha vida em favor de todos. Tá bom, então você vai ter alguns filhos, né? É assim que funciona? É assim que funciona. As opiniões são convergentes nessa mesma direção. Allan Kardec, dizendo na questão 821 que as funções da mulher são superiores à do homem. Emmanuel, no item 385 da obra O Consolador, dizendo que a mulher avançou mais na estrada do sentimento, mais apta a perceber com clareza as verdades. É Jesus dialogando com Simão Pedro, num resgate feito pelo Espírito Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, no capítulo 22. Simão Pedro quer pegar Maria de Magdala a todo custo. Porque um dia Jesus a recebeu na casa de Simão. E aí Simão passou por trás de Jesus, diz Humberto de Campos, e eu fiquei imaginando assim, ele fez assim, ó, para ela, ó. Mas ele descreve, na sua capacidade, né, literária, ela sentiu o frio da indiferença percorrendo as suas espinhas. Capítulo 20. 2 capítulos depois, Simão vai tirar satisfação com Jesus. Eu queria saber dessa, sabe, eu estou preocupado, você anda com mulheres aí para lá e para cá, e sabe que é proibido. Você sabe que em algumas regiões isso, inclusive é passível de punição. Eu estou preocupado com o senhor, sabe como é que é, né? Pilatos está vendo, Herodes está ali. Né? Pode chegar lá em Tibéria a notícia. São Pedro queria chegar nela, mas ele usou um outro artifício e Jesus percebeu. E começou a discorrer a respeito da mulher e do homem. Simão Pedro deveria ficar satisfeito já com a primeira resposta, mas ele prosseguiu. Perguntas depois, ele chega no ponto. Quando Jesus diz que a missão terrestre da mulher é superior à do homem. Mas não se animem, mulheres e homens, porque nós somos espíritos. Amanhã, mulher, hoje homem, né? Hoje mulher, amanhã homem. Não existe entre nós essa disputa, não faz o menor sentido. São apenas experiências pelas quais passamos. Feminilidade ainda dá a oportunidade de exercitarmos a maternidade, que é uma função muito específica e particular. É uma missão que supera todas as outras missões, segundo Allan Kardec dirá. E aí, Simão Pedro faz aquela pergunta: Senhor, até as prostitutas? Até as prostitutas têm, então, de amar, elas têm uma missão superior à dos outros? Jesus dirá: até no coração das mulheres mais desventuradas reside o germen capaz de redimir a humanidade inteira. Tomou, Simão? Ficou quieto, recolheu-se, mas a partir dali, apesar de tudo isso, desse diálogo que Humberto de Campos traz de forma magistral, nesta que deve ser a obra mais importante de Humberto de Campos, sem dúvida nenhuma, ainda assim, Maria de Magdala foi segregada do grupo, assim como outras mulheres foram segregadas. Sempre sob a justificativa de que o mundo é muito difícil para as mulheres, onde já se viu caminhar aqui com Jesus, não é fácil enfrentar o deserto, enfrentar as rejeições. Né? Sempre sob essa justificativa socialmente plausível, elas foram. Houve aquelas que permaneceram até o fim, como Maria de Magdala, como Joana de Cusa, que agora mereceu uma série na Netflix. Juana Inês, a reencarnação dela. Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles. O mesmo espírito.
Então, fazendo uma propaganda do Netflix aí, aproveite que a série começou segunda-feira passada. Ah, mas não vai me contar agora o final, né? Porque eu estou no capítulo 3 ainda, no episódio 3. Desse espírito extraordinário, cristã, desde as primeiras horas, está no livro Joana e Jesus, uma história de amor. Exposição aí na livraria. Se não tiver, encomende, que hoje vai bombar a venda. Faça a reserva aí pro pessoal já. Né? Reservado para o domingo que vem, colocar na livraria. Para desse espírito. Foi claro de Assis, para vocês terem uma ideia, né? Da grandiosidade dessa alma. Bom, voltando aqui a Santo Agostinho. Ele fala do tratado de autoconhecimento e diz uma coisa que vai servir para a nossa reflexão. Não quero correr o risco de alterar as palavras dele. Não trabalhais, concluindo a resposta à pergunta 919, não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar repouso na velhice? Quem aqui faz previdência? Quem aqui paga INSS? Não paga. Você diria para alguém não recolher INSS ou previdência privada? Não recolha isso é bobagem. Falaria isso? Não. Mas quem aqui garante com 100% de certeza que vai usar isso na velhice? Garante? Garante. Nós já vivemos em 1992, 91, alguém que foi lá e rapou o dinheiro da poupança do povo. Mudam, fazem reformas, alteram-se, decretos são impostos e a regra muda. Mas mesmo assim, nós poupamos ou não poupamos para na velhice poder pelo menos comprar o remédio e pagar o condomínio? Poupamos. Poupamos mesmo sem ter certeza. O que é que ele diz aqui? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Fazemos sacrifícios para poupar um recurso. Privações. Ah, eu queria ir no show do Bocelli. Não dá, né? Tem que guardar dinheiro. Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem e a mulher de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é certo e o futuro é incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que nós, espíritos, que administramos os destinos deste planeta, estamos encarregados de vós. Porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar mais nenhuma dúvida. Por isso, primeiro, chamamos a vossa atenção para os fenômenos a impressionar. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que divulgamos o Livro dos Espíritos, para destruir a incerteza com relação ao futuro. Para que nós empenhemos esforços para assegurar agora a felicidade. E a gente não acredita nisso. A gente ainda fica guardando dinheiro para a poupança, sabendo que é incerto, mas não acredita que vale a pena fazer esforço para aprender a perdoar, fraterno, para superar o egoísmo, para ser altruísta, para ser caridoso, para ser paciente, todas as virtudes que permitem que o amor se manifeste através de nós. Para assegurar, repito, a felicidade para sempre. Vale a pena isso ou não? Mas o materialismo colocou a dúvida. Vai que não é assim, né? Daí você começa a perdoar a sogra e vai que não é bem assim. Que são alguns sofrimentos diante dessa perspectiva. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem do Espírito de verdade, a ideia é completada. Capítulo 6, item 6. Ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer, agora, que elevem sua resignação ao nível das suas provas. O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, nós sempre oramos, afaste de mim essa dor, afaste de mim essa pessoa. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos elevar a nossa capacidade de suportar ao nível das provas, porque as provas são inevitáveis para o nosso crescimento. Você chega para um professor em sala de aula, professor, não me dê a prova, deixe mais fácil para mim, para eu passar de ano. Não é assim que a gente faz. A gente eleva a capacidade, né, da nossa resignação ao nível das provas. E ele prossegue. Que chorem os que sofrem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Ele quer dizer o seguinte, aquele que nada devia, aquele que nenhuma culpa tinha, sofreu, foi crucificado. Imagine então o que não estará reservado a nós outros, espíritos ainda egoístas. Se ele, que nada devia, que construiu o planeta, renunciou ao seu status de CEO, né, que chamam aí agora de Deus, para estar conosco, sofreu, foi crucificado. O que então esperamos nós, senão uma estrada feita por provas que consolidem em nossa intimidade a nossa capacidade de amar? Chorem, mas que esperem. Esses que assim agem, que elevam a sua resignação ao nível das provas, esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Mensagem extraordinária. Os consoladores virão enxugar as lágrimas daqueles que não murmuram, mas que elevam, fazem musculação, academia espiritual para suportar, né, os halteres das provas que são inevitáveis. Agora sim, vamos ao tema da manhã. Para apresentar uma história que você já conhece, porque nós já a trouxemos aqui, analisando sob um ângulo. A história daquela mulher que tinha uma doença. Ela sangrava. E a resposta que nós tentamos trazer, né, era a seguinte pergunta. Por que Jesus curava? Por que Jesus realizou 35 curas? 9 delas no dia de sábado. Exatamente no dia de sábado, que era proibido curar, era proibido tocar uma pessoa impura, porque o doente era considerado impuro. E a lei impedia que uma pessoa pura tocasse alguém impuro, sob pena de se contaminar. Olha só. O puro não podia tocar o impuro, porque ele podia se contaminar. Mais ou menos no século XII, século XI, o concílio de Bizâncio, os bispos da igreja, né, católica se reúnem para debater esse tema. Por isso que isso ficou conhecido como discussão bizantina. Eram duas pautas, o sexo dos anjos e saber se uma mosca, quando cai na pia batismal, ela fazia com que a água da pia ficasse impura, ou se a mosca se purificava. Lá fora, a cruzada comendo solto. Ali mesmo, na cidade. E eles fechados na sala discutindo. Mas veja, se a mosca cai na pia, na água, a mosca é impura. É a água que fica impura ou é a mosca que fica pura? Uma discussão de alto nível. Mas é verdade. E isso era motivo, né, de muita discussão entre os judeus. Havia lei para isso. Então, a pessoa que tocasse o impuro, ela não poderia sequer ir ao templo, à sinagoga, porque ela tinha que se submeter aos rituais de purificação pela água. E esses rituais demandariam horas e, algumas vezes, dia. Foi por isso que o sacerdote e o levita do templo, ao descerem de Jerusalém para Jericó, na parábola de Jesus, não atenderam o homem que estava caído no chão. Por quê? Porque eram arrogantes? Eram orgulhosos? Eram também. Mas porque se eles tocassem, eles não poderiam, portanto, fazer o ofício deles, eles recebiam para isso. Passaram direto. Jesus levanta essa questão. Então, o que toca o impuro se torna impuro também, ou o que toca o impuro purifica o impuro.
Nós temos uma mulher aqui na história. Vocês conhecem a história dela. Não. Vocês lembram por que Jesus curava? Para se exibir? Para postar no Facebook? Ou no Instagram? Para fazer estatística? Mostrar que ele tinha o poder? Não. Porque todas as pessoas que tinham doenças incuráveis, elas perdiam. Lembra? RG, CPF. Elas perdiam o Vale Transporte, que agora está caro. Né? E elas perdiam, que é mais grave, né? Elas tinham a página do Facebook delas deletada. Elas estavam apartadas da vida social. Essas pessoas não podiam tocar ninguém. Por simetria, elas não podiam ser tocadas por ninguém. Por 12 anos, essa mulher não tocou por ninguém. Vai lá, se coloca no lugar dela agora. 12 anos sem poder dar um abraço, sem poder pegar na mão, sem poder passar a mão na cabeça de um sobrinho. Seu pai, sua mãe, nada disso. Com essa angústia, se submetendo a intermináveis humilhações, sendo odiada, rejeitada. Amélia Rodrigues colocará sua história numa moldura fascinante no livro Primícias do Reino. Essa mulher deixou a sua cidade pela primeira vez, 12 anos, sendo considerada impura. 12 anos. Falar de um homem cuja presença transformava a vida das pessoas. De um homem com o pessoal da Receita Federal, os publicanos, de um homem que confraternizava com as prostitutas, com os prostitutos, que eram aqueles que estavam à margem da lei, de um homem que abraçava leprosos. Ela sentiu que na intimidade do seu coração, aquele era o momento da sua vida. Deixou Cesareia de Filipe, que ficava na região da Decápolis, Draconídia, que foi colonizada pelos gregos, e foi até a província limite, a província vizinha, a província da Galileia. Jesus estava lá, cultuada, porque a filha do chefe da sinagoga, judeu, doutor da lei, estava morrendo aos 12 anos de idade. Morrendo, tinha uma doença incurável. A história não trata disso aqui hoje, mas eu já vou dar o spoiler, ela foi curada. Ela foi curada. A menina foi curada. Dela, levante-se. A filha de Jairo. Jairo esqueceu o preconceito. Jairo esqueceu a tradição e foi atrás de Jesus naquela manhã porque ele queria que Jesus fosse à casa dele, porque ele era um pai amoroso e estava desesperado, tocar a sua filha. E Jesus foi. Nesse caminho, a multidão e aquela mulher estão ali se comprimindo. Todos queriam Jesus. A essa altura, Jesus já era, de fato, uma celebridade. Jesus era aquele cujo fardo é suave, cujo jugo é leve. Ele era, sim, um agente da lei. Em torno dos oficiais da lei, em torno dos mestres da lei, dos rabone, dos rabi, as pessoas se reuniam. E elas aprendiam a lei a partir da interpretação. Jesus tinha o seu grupo. E ele dizia, o meu fardo é leve. O meu jugo, que é aquela madeira que direciona o cavalo, o meu jugo é leve. Então os talmidim, que eram os aprendizes, os seus discípulos que viviam com ele, interpretavam a lei segundo a ótica e a perspectiva de Jesus. E Jesus, como todo mestre da lei, tinha específica. Eu já vou mostrar para vocês aí a fotografia da roupa. Mas vamos voltar à mulher. 12 anos, portadora de uma doença incurável, ela sangrava todos os dias. Ela tinha uma hemorragia. Não se sabe a origem exatamente, porque o texto evangélico não fala, mas ela sangrava. Nós temos aí dois problemas: a mulher doente e o sangramento. Trata dos dois temas. Vejamos. Que diz a lei a respeito de quem sangra e de quem tem doença incurável. Da doença, que também se reflete na deficiência física. O homem de qualquer das famílias, porque a mulher não é considerada na lei, a mulher nem gente é, né? Que tiver uma deformidade corporal, não oferecerá a Deus sacrifícios, os pães, aliás, nem se aproximará do seu ministério. Agora vem a lista. Se for cego, se a pessoa for coxa,
Se tiver nariz pequeno. Tá vendo só? O que é uma pessoa coxa? É a pessoa que manca. O texto é se for coxo, mas aí eu quis fazer, não. Olha o coxa lá. Se tiver nariz pequeno, se tiver grande também, se for torcido, se tiver um pé quebrado ou mão quebrada, se for corcunda, se for remeloso, se tiver mancha na vista ou belide, se tiver sarna, olha a lista, não sobra ninguém. Se tiver herpes pelo corpo, se tiver hérnia, todo homem que tiver qualquer deformidade não se aproximará para oferecer hóstias ao Senhor, nem pães ao seu Deus. Comerá, todavia, dos pães que se oferecerem no santuário, etc, etc, etc. Agora que vem. Porque tem defeito. Quem tem defeito, contamina. Essa é a associação que a lei faz. Quem tem defeito é impuro. Quem tem defeito, contamina. E, portanto, não pode entrar, não pode tocar, não pode nada. Agora vem o grave. Ela tinha esse problema porque ela tinha deformidade corporal também, em função desse sangramento. Pense o que é sangrar por 12 anos. Lei, está na lei. A lei é o Levítico, capítulo 15. A mulher, quando tiver um fluxo de sangue, se este fluxo for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o costumado, todos os dias ela será imunda, como nos dias da menstruação. Tá claro, então? Ela chegou e ela foi tocar Jesus, gente. O que ela ia fazer? Ela chegou, a multidão toda em volta de Jesus, ela só tinha a chance de chegar perto de Jesus e pedir que ele a curasse. Significa a sua reintegração social. Ela queria curar porque ela queria dar um abraço no pai, na mãe, nos irmãos. Ela queria isso. É simples, é prático. E ela não tinha essa oportunidade, porque ela era vista como uma pessoa imunda por 12 anos. Imaginem a cena nas vielas de Cafarnaum, que tem 70 casas, mais ou menos, a essa época. Uma vila próspera de pescadores, de comerciantes da pesca. Vila simples, um povo amado por Jesus, tanto que ele estabeleceu ali exatamente o seu, como é que eu vou dizer, o seu QG, né? O ponto de partida para o seu ministério público. Né? Ela chega e a multidão se comprime. Quantas pessoas havia ali? Sei lá, umas 300? E agora? Ela, segundo Amélia Rodrigues, era anêmica, descarnada, os olhos esbugalhados, a face toda marcada, pálida, magérrima, cabelos desgrenhados, a face mesmo. Alguns dizem que a pessoa assim tinha que andar se arrastando pelo chão para que todos soubessem que está ali uma pessoa impura. Então que ninguém toque e que todo mundo saia de perto para não ser esbarrado ou tocado. Em quantos homens ela teria esbarrado, em quantas mulheres ela teria esbarrado? O que ela tinha embaixo dos braços a seu favor? Já vamos ver. Porque agora a história vai ser vista a partir da perspectiva dessa mulher. E não da perspectiva daquele que cura. E é Jesus, porque Jesus cura com o objetivo claro de colocar a pessoa na vida novamente. Porque quem tem doença está fora da vida. Não é para se exibir, não. Né? A roupa de Jesus, veja que interessante, a roupa dos mestres da lei. Jesus tinha uma roupa, uma túnica. E disse o Senhor a Moisés, onde é que está isso? Números, mais um dos 5 livros da lei, a Torá, de Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de cor azul. Jesus tinha uma roupa assim. Tanto que ela tocou a franja da sua túnica. E na franja tinha um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Elas têm um símbolo. Quem olhe a franja da túnica de um mestre da lei, sabe que ele deve fidelidade à lei. E automaticamente, então, a atender a fidelidade à lei. Eu vejo, então, aquela túnica azul e me lembrou, tem que ser fiel à lei.
Aí está um agente, aí está um mestre da lei. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, sejais a vosso Deus. Aí está a roupa que Jesus usava, então. Que até hoje, ela é conservada entre os rabinos. Bom, não dá para ver direitinho ali, mas na franja, lá, tem cordão e tem laço. Ela é feita de cordão e laço. São 8 cordões e 5 laços. Tudo isso tem um símbolo. Já vamos ver. Lá em Malaquias, um profeta, considerado um profeta menor, porque escreveu menos. Capítulo 4. Mas para vós, aliás, deixa eu voltar aqui. A franja. Tá aqui, ó. A franja é chamada, em hebraico, de tzitzit. É assim que a gente chama a franja. Tzitzit também pode ser traduzido como asa. Franja. E essa palavra tem um valor numérico, porque os hebreus dão muito número às palavras. Toda a simbologia é basicamente numérica. Tzitzit significa franja. O valor numérico é 600. Há 8 cordões e 5 laços na túnica de um mestre da lei. Somados, eles dão um número, resultam no número 613. Por que 613? Porque 613 são os mandamentos positivos e negativos de toda a lei que está dentro da Torá. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, aquele outro, tudo está lá. São 613. Até hoje. Então o Talmud conserva essa lei e a interpretação dela. Está lá. Voltemos aqui. Conhecia a lei. Porque se ela não conhecesse a lei, ela não sairia da sua casa e não correria o risco de chegar numa comunidade estranha pela primeira vez e tocar na direção de um homem considerado puro, de um mestre da lei. Ela não correria o risco de esbarrar com toda aquela comunidade e ser morta, porque ela seria enterrada até as axilas e apedrejada. A punição reservada àqueles impuros que desobedecem à lei, que são considerados, então, prostitutos ou prostitutas. Ela tinha embaixo do seu braço, então, a lei, as jurisprudências. Né? Observem aqui. O que diz, ela tinha embaixo do braço, Malaquias. Mas para vós, os que temeis o meu nome, porque aqui, ó, lendo isso aqui, não... o que isso quer dizer? Nada. Mas já vamos decodificar. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. 600 anos antes de Jesus, esse texto está lá, do povo hebreu. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Decodificando aqui o texto. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Os que se mantiverem fiéis a mim, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas... Essa é a palavra lá no original. Na franja da sua túnica, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. O que diz, então, Amélia Rodrigues? Aquela mulher, percebendo que entre ela e Jesus se estabelece, então, se atira na direção dele. E quando faz, toca as franjas da sua túnica. E quando ela faz isso, ela sente que o sangue estanca. Para! Ela está curada. Ela tem vontade, o ímpeto de gritar para o mundo que está curada, mas recua, assombrada. Oculta-se. Quando então Jesus para a marcha, olha para todos e pergunta: quem me tocou? Adivinhe, Simão Pedro. Senhor, olhe para o lado. 300 pessoas, mais ou menos. E o Senhor ainda pergunta: quem tocou? Não, Jesus redargui. Alguém me tocou de uma forma especial. Porque eu senti que de mim saiu uma virtude. De mim saiu. Alguém me tocou.
Quem me tocou? Então, dirá Amélia Rodrigues, assim como dirão Lucas, João, ela vence aquele torpor que a imobilizava por alguns momentos, supera o constrangimento, sai das sombras em que se havia ocultado e diz assim: fui eu, Senhor. A ex-miserável, a ex-desgraçada, quem te tocou? Jesus se aproxima dela, descansa os seus olhos que pareciam duas estrelas fixadas na face de uma manhã, prenunciando esperanças, e diz assim: mulher, a fé te curou. Vá em paz. Fé, no hebraico, nesse texto, emuná, no grego, pistes. Adivinha o que significa? Fidelidade. A tua fidelidade te curou. Fidelidade à lei. Porque ela se manteve resignada, elevou a sua resignação ao nível dessa prova dolorosa que a colocou como uma pessoa imunda de 12 anos, colocou Malaquias, que era a lei, embaixo do braço, reconheceu em Jesus o sol da justiça, em cuja franja, ou tzitzit, estava a possibilidade de cura, sim, porque ela foi a única ali, naquela comunidade, que reconheceu Jesus como sendo o sol da justiça. E aí se estabelece uma transposição fascinante entre o judaísmo e agora o cristianismo que nasce. Porque para Jesus, todo aquele que é puro não se torna impuro ao tocar aquele que é desgraçado e marginalizado. Pelo contrário, todo cristão decidido que se ache na condição de estender o amor de Deus para aqueles que estão segregados e marginalizados, deve sim ir ao encontro desses e tocá-los, a fim de que eles também vejam Jesus através daqueles cristãos que decidem arregaçar as mangas e atender os que sofrem, e consolar os que não veem, muitas vezes, alternativas para as suas vidas. Isto é ser cristão. Não é ficar na discussão, né, bizantina de que, mas se eu for até lá, aquilo vai me, né, contaminar. Eu não vou naquele velório abraçar ninguém, porque aquele ambiente pesado. É cristão. O cristão vai. O cristão atende aquele que sofre. E não cogita da possibilidade de se contaminar com aquele que sofre, mas sim de purificar o coração daquele que não verá Jesus, senão através de cada um de vocês que estão aí. Que são a afeição de Lázaros, modernos, aqueles que testemunham o quanto Jesus, com seu toque, a vida de cada um de nós, sem muitas vezes que nos demos conta, sem muitas vezes que percebamos. Desde a primeira vez que você colocou os pés aqui, até hoje, o quanto a vida já se modificou. Esse é o toque de Jesus para aquele que reconhece em Jesus referência para as suas vidas. E para finalizar, meus amigos, fez sentido isso? Mulher, por que ela foi firme e decidida para tocar a franja de Jesus e não se atirar em cima dele ou ficar constrangida? Ou ficar na sua cidade? Ela foi porque reconheceu que ali estava o sol da justiça. Aquele que não se preocupava em tocar os ditos impuros e marginais da sua sociedade. Não. Com ele não tinha isso. Então ali está o sol da justiça. E para fechar, evocando o poeta Cruz de Souza, que a senhora gosta, né? Catarinense, cego, filho de escravos, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, para tentar, de certa forma, sintetizar o quanto a dor, o sofrimento são importantes, apesar de parecer paradoxal, para a própria saúde da alma. Ele dirá assim: toda dor que na vida padeceres, todo o fel que tragares, todo o pranto, ser-te-ão como trevas. E, no entanto, tu serás pobre de luz
É que do sofrimento nasce o canto de alegria dos mundos, porque a dor é a saúde, é o limite dos prazeres. Um hino de luz, misterioso e santo. Doma o teu coração. Foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o. Chorando a mesma dor que o mundo chora, abre a tua consciência para as luzes. E neste mundo cristão, que o materialismo encheu de cruzes, com Jesus tu encontrarás a eterna aurora. Que Jesus prossiga sendo, portanto, o nosso norte, o nosso roteiro sempre. Muito obrigado.